nós fizemos ontem, Mateus 25, o direcionamento que eu tive do Senhor foi que nós a retomaremos, pela graça de Deus, próximo domingo. Como que uma pregação, dividida, como falamos ontem. Então, começamos no domingo e, se Deus permitir, no próximo domingo, unidos, nós iremos concluí-la. Hoje e sexta-feira, nós, pela graça de Deus, vamos retornar ao Evangelho de Lucas e a nossa exposição que tem seguido de maneira consecutiva os capítulos de Lucas. Já estamos chegando na metade do capítulo de Lucas, que é o capítulo 14. Lucas, que tem 24 capítulos. Nós já estamos da metade para o fim do Evangelho de Lucas. Capítulo 14. Amém? Amém. O título da nossa mensagem de hoje, que fala da cura de um homem hidrópico, o título da nossa mensagem é: não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem. Eu quero apenas trazer os irmãos agora para a nossa realidade aqui de Lucas 14. No capítulo 13, o Senhor Jesus havia já enfrentado a oposição, uma oposição muito parecida que nós vamos ver agora no capítulo 14. No capítulo 13 nós vamos ver que Jesus cura uma mulher. Oi, pequenininho, tudo bom? Nós vimos Jesus curando uma mulher no sábado, e um chefe da sinagoga, é o capítulo 13, versículo 14, ele fica indignado de ver que Jesus curava no sábado. Então Jesus responde àquele homem dizendo que por que ele não deveria fazer isso, qual o motivo, uma vez que aquelas pessoas elas dão de alimento no sábado para os seus animais, mas não deveria se curar ou fazer o bem àquela mulher. E então Jesus conta para a gente, como já vimos, a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento, fala sobre a porta estreita, e concluímos o capítulo 13 justamente com Jesus dizendo que não tem nenhum tipo de medo da oposição. Os fariseus vão até ele e dizem: olha, Herodes quer matar você. Jesus diz: eu não tenho receio disso. Avisa aquela raposa que eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Então, nós como cristãos vamos enfrentar inevitavelmente oposição. E é por esse motivo que o Senhor Jesus conta para nós a parábola do semeador, para que nós possamos analisar que tipo de solo nós estamos sendo. A parábola do semeador, ela fala também de como nós não devemos criar falsas expectativas para que a gente não venha se frustrar, mas a parábola do semeador, ela nos coloca a uma reflexão interna a respeito de que tipo de solo nós somos. E eu queria abrir com vocês, bem rápido, antes da gente começar a exposição aqui de Lucas 14, eu queria abrir com vocês em Mateus. Amém? Mateus, capítulo de número 13, fala da parábola do semeador. E a parábola do semeador aqui em Mateus 13, Jesus explica essa parábola e ele diz o seguinte: olha, a todos que ouvem a palavra do reino, capítulo 13, versículo 19 de Mateus, e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. São pessoas que vão ouvir acerca da palavra de Deus e simplesmente não vão dar atenção e não vão fazer isso. O maligno vai roubar o que foi pregado e aquelas pessoas vão continuar vivendo as suas vidas de maneira ímpia. Mas o segundo tipo de solo, infelizmente muitos estão na igreja, eles entram na igreja e eles se enquadram nessa característica. Versículo 20: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo. Percebeu? A recebe logo e recebe como? Com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando, primeiro, a angústia. Segundo,
perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E a palavra escandalizar, no contexto bíblico, significa retroceder, tropeçar. Então, muitas pessoas, elas ouvem a palavra, quando a palavra está sendo pregada, não, isso daí é bonito, é assim mesmo que eu tenho que viver, é dessa forma que a palavra de Deus nos ensina. Mas quando a gente percebe que a palavra irá nos custar alguma coisa do ponto de vista emocional, material, espiritual, a gente é tentado a retroceder. E Jesus ainda fala de um terceiro tipo de solo, o que foi semeado entre os espinhos. É o que ouve a palavra, mais uma vez, ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo, os cuidados, o que é um cuidado, irmão? Perceba que cuidado não é necessariamente algo ruim, muito pelo contrário, cuidado é algo bom. Então você tem que ter cuidado com seus filhos, você tem que ter cuidado consigo mesmo, para não se colocar em situações de risco, mas deve-se ter toda a atenção para que a gente não venha ter um cuidado exagerado, porque um cuidado exagerado é falta de confiança em Deus, é falta de fé. Quando nós achamos que a única forma de nos manter seguro é a nossa própria força e diligência, isso é pecado. Porque em vão vigia o sentinela se Deus não guarda a cidade. Então, qualquer confiança desprovida de fé é vã confiança. Então aqui ele diz, os espinhos são como esses que têm os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas. O que é que essas duas coisas fazem? Sufocam a palavra. A ideia aqui é justamente o que a gente tem assistido no meio evangélico. Então, por conta dos cuidados do mundo, por conta da fascinação da riqueza, muitas igrejas, muitos evangélicos têm sufocado a palavra. Não tem que ser assim não, assim é muito exagero, assim ninguém consegue fazer. Não, eu faço até algumas coisas, mas isso daí eu não vou conseguir fazer. Então a ideia é, elas não querem obedecer e por conta disso elas irão criar as suas próprias doutrinas para justificarem a si mesmos, fora da palavra de Deus. Esse é o grande perigo. Por isso, agora voltando para Lucas 14, irmãos, nós não podemos nos cansar de fazer o bem. Se você é um cristão, você deve agora estar enfrentando algum tipo de oposição. Se você é um cristão verdadeiro, foi difícil para você estar aqui hoje. O inimigo tentou de todas as formas frustrar a sua vinda, assim como ele continua agindo agora, tentando que você não preste atenção no que está sendo pregado, não absorva o abundante alimento que está sendo servido por meio da pregação, e ele vai tentar de todas as formas atrapalhar. Ele não para. O nosso inimigo é um inimigo diligente, é um inimigo que é astuto, ele não se cansa, ele não se fadiga, ele está o tempo todo a nos rodear, esperando que a gente venha a perder a vigilância, a fraquejar, e então ele vai literalmente, como uma serpente, dar o bote para causar dano e destruição nas nossas vidas. Daí a necessidade da vigilância constante. Agora no capítulo 14, entrando propriamente na mensagem de hoje, nós vamos ver como cristãos é importante que você e eu entendamos que no momento que nós cremos em Cristo Jesus e confessamos a fé nele, nós fizemos uma aliança com ele, nós recebemos uma missão. E essa palavra missão que tem na Bíblia e que a gente ouve tanto falar na igreja, é uma palavra que você também vai ouvir
no mundo. O que é uma pessoa que recebeu uma missão? É alguém que recebeu uma tarefa a cumprir. Isso é uma missão. E qual é a nossa tarefa, irmãos? Qual é a nossa missão? No capítulo de 1 de Coríntios 9, eu vou abrir lá, os irmãos que puderem, é muito bom quando nós estamos ouvindo o ensino bíblico e lendo na nossa Bíblia, porque isso facilita quando a gente precisar estudar a sós ou precisar pregar, dividir a nossa fé com alguém. 1 de Coríntios 9, o apóstolo Paulo, ele vai dizer, a partir do versículo 22, fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. E essa palavra cooperar é uma palavra bem instigante, porque significa que algo está sendo operado por mais de uma pessoa. Cooperar significa que tem algumas pessoas operando junto. Então aqui no caso o apóstolo Paulo diz: eu faço parte desse mecanismo que o próprio Senhor Jesus deixou para a salvação daqueles que ele mesmo escolheu. Não sabeis vós, e agora Paulo, que estava escrevendo para pessoas extremamente familiarizadas com esportes, pois nós estamos aqui no berço das Olimpíadas, que é a Grécia. A cidade de Coríntios ficava na Grécia. Então o apóstolo Paulo usa uma linguagem, a semelhança do que Jesus está fazendo no capítulo que a gente estudou, 13, ele usa uma linguagem do dia a dia das pessoas para mostrar uma realidade espiritual. O apóstolo Paulo está fazendo a mesma coisa aqui em relação aos gregos. Não sabeis vós que os que correm no estádio, o estádio era onde se praticava o esporte. Até hoje, como é que se chama o lugar onde as pessoas jogam futebol, os times de futebol jogam? Como é que se chama? Estádio de futebol. De onde é que veio o nome? Daqui. Mesma coisa, hoje os estádios estão recebendo o nome de arena, não é isso? Também daqui. Então, perceba como isso vem de antigamente. As pessoas sentavam para assistir os lutadores ou os esportistas competindo para ver quem era o melhor. Isso acontecia milhares de anos antes de Jesus, né? E quando Paulo estava pregando, era algo também do cotidiano das pessoas que viviam na Grécia. E ele diz aqui: não sabeis vós, era algo que todo mundo sabia, era o cotidiano dele, que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio. Então ele está dizendo: não basta ser crente, não basta se batizar, não basta frequentar uma igreja, não basta ofertar e dizimar. Você tem que fazer isso com sinceridade. Você tem que fazer isso, tem que ser com amor. Você tem que fazer isso e tem que ser de verdade. Você tem que fazer isso e tem que fazer com perseverança. Não pode fazer, hoje eu faço, mas não faço. Hoje eu faço, mas não faço. Hoje eu sou crente, mas não sou. Me desviei, agora voltei. Desviei de novo. Não pode ser assim não. Todos correm, mas quem leva o prêmio? Um só. Ele está dizendo justamente esse fato. Que não é porque você entrou na igreja, não é porque você ouviu o Evangelho, não é porque você se sente participante de maneira física de uma congregação evangélica. Não quer dizer que você está salvo. Cadê? Você correu mesmo? Está correndo? Você de fato pode dizer que a coroa está na sua cabeça porque você sabe que você é um regenerado, tem vivido como tal? E aqui ele continua: correi. Olhe como ele estimula. Correi de tal maneira que eu alcanceis. Que corrida é essa que o apóstolo Paulo está falando? Essa missão. A missão de pregar o Evangelho, de fazer de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns. Foi essa missão que o Senhor Jesus passou aos seus apóstolos e para nós. Eu estou indo,
para o céu, mas eu deixo vocês aqui para que vocês preguem o Evangelho, para que vocês preguem o Evangelho no mundo inteiro, para que vocês façam discípulos no mundo inteiro, e depois que isso for feito, então virá o fim. A nossa missão é pregar o Evangelho para os de fora e edificar os que são de dentro. Por mais simples que seja essa missão, é a missão mais difícil do mundo. Parece simples, então pregar para os de fora, edificar os de dentro. Quando você começa a fazer, você percebe que não existe nada nesse mundo mais difícil. É o mais difícil. Qualquer projeto que verdadeiramente seja cristocêntrico, porque você vai ver muitos evangelismos que o propósito é o quê? É simplesmente crescer uma instituição religiosa. Faz graça, muitos evangelismos têm como propósito meramente encher os bancos de igrejas. Muitos evangelismos têm propósitos até políticos e econômicos. Mas quando você fala em fazer uma pregação evangelística, ou fazer um evangelismo de rua, glorificando unicamente a Cristo, apontando unicamente para a palavra de Deus e a mensagem da cruz, você vai sentir a maior oposição que existe nesse mundo. Uma oposição que surgirá inclusive dentro de você, porque até a sua própria carne não vai ficar satisfeita, porque não vai ter glória para você. A glória é só para Cristo. O mundo não vai lhe abraçar, vai te odiar. Satanás não vai te dar trégua, muito pelo contrário. Então aqui nós lemos, o apóstolo Paulo está dizendo: você não deixa de correr porque a corrida é difícil, você se esforça mais. Você sabe que é difícil, então você vai se dedicar mais no treino, no preparo, no planejamento. E ele diz aqui no versículo 25: todo atleta em tudo se domina. Você já viu uma pessoa que pratica uma modalidade esportiva? Aqui a gente tem um atleta que abandonou por amor a Cristo, foi o Reginho, né? Ele ia jogar no Real Madrid, mas ele abriu mão. Mas um atleta de ponta, o que acontece? Ele não come qualquer coisa. Ele tem uma alimentação regrada. E hoje em dia a gente evoluiu muito, né, nessa área de ciências. Então você tem a nutrição esportiva, mas desde aquela época já se sabia: olha, o atleta não pode comer qualquer coisa, porque ele não pode estar pesado. Ele tem, quando ele for correr, quanto mais leve ele correr, mais fácil vai ser para ele correr. Então ele tinha que se dominar, ele não podia comer o que ele queria, ele não podia dormir quando ele queria, ele tinha que dormir na hora certa, porque ele tinha que acordar cedo para poder treinar, ele tinha que descansar o corpo para poder treinar de novo. O apóstolo Paulo está pegando esse exemplo que os coríntios viam. Os atletas faziam parte do dia a dia dos gregos. Todo atleta em tudo se domina. Então, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. E é o que a gente percebe hoje. Meu Deus, quantas pessoas se esforçam. Eu creio que muitos de vocês já viram pessoas que às vezes se trancam em casa 1 ano, 2 anos para passar no concurso público. Pessoas que fazem, grandes esforços para atingir determinados objetivos. Pessoas que às vezes, vão trabalhar na feira e às vezes acorda 4 da manhã para comprar isso, e ele faz aquilo com o propósito de repente botar uma guia e crescer, e de repente ter uma barraca e abrir um supermercado, e às vezes consegue, mas e aí? Aquilo dali só traz proveito para esse mundo. Não se leva nada desse tipo de sucesso, se é que a gente pode chamar isso de sucesso. Por isso Paulo diz: essa coroa que esses atletas tanto se esforçam para conseguir, ela se desgasta. Você vai ver que daqui a pouco ela está enferrujando. Nós, porém, recebemos uma coroa incorruptível. Essa coroa aqui, irmãos, que Paulo se refere, só para que você fique, era chamada coroa de louros. Até hoje, os atletas que competem na maratona, eles recebem uma espécie de coroa que é feita com aquela folha, chamada louros.
E então você tem aquela, no dia que eles botam na cabeça é muito bonito. Mas como qualquer folha, como qualquer flor, ela murcha. Aquela coroa tão bonita, daqui a uma semana é um monte de trapos, porque se desmanchou. E tanto esforço para ganhar aquilo ali. E Paulo diz, e a gente que vai ganhar uma coroa que não se desgasta, a gente não quer esforçar, não quer ter esforço nenhum. Olha como isso tem a ver com o que a gente está falando em Lucas 14, porque em Lucas 14, como eu disse a vocês, no capítulo 13, que antecede o texto que a gente está estudando hoje, uma pessoa se aproxima de Jesus e pergunta o que é ele, senão são poucos os que se salvam. E Jesus diz, esforçai-vos. Olha o exemplo do atleta. Você já viu algum atleta ganhar uma modalidade esportiva sem esforço? Esforçai-vos. E o verbo lá, em Lucas 13, que eu já repeti várias vezes aos irmãos nas últimas semanas, é agonizai. Porque se você for ver como é a preparação para um atleta de elite, ele agoniza. Tem dias que ele chega a quase desmaiar. Tem atletas que chegam a vomitar, a passar mal, porque é um esforço muito grande para eles melhorarem o que se chama de performance, né? Então, você melhorar o tempo que você corre, ou aqueles que pulam, por exemplo, pular mais alto, quem levanta peso, levantar mais peso. Então, esse esforço se chama de performance, melhorar a performance, a pessoa tem que se dedicar mais. E as pessoas faziam isso naquela época. E o apóstolo Paulo está dizendo, pois é, você vê os ímpios fazendo isso, agora você diz que é crente, tem uma coroa no céu que você vai receber, tem um paraíso para você morar, e você não quer se esforçar. Você acha que você vai ficar sentado com a perna para cima e é isso aí? E que qualquer coisa que você fizer, Cristo vai aceitar como a melhor oferta do mundo? Cristo rejeitou tantas ofertas. Você vai ver desde o princípio, a gente aprendendo. O primeiro culto tinha quantos participantes? 2. Caim e Abel. Uma oferta foi aceita, a outra foi rejeitada. Então aqui Paulo diz, todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, nós, que não nos cansemos de fazer o bem, que não nos cansamos de fazer o bem, nós estamos fazendo isso e temos uma grande motivação, essa plena convicção de que há uma coroa que está reservada. Porém, nós temos uma coroa incorruptível, diferente daquelas que o mundo busca. Versículo 26, assim corro. Agora o apóstolo Paulo, ele faz algo que a maioria dos crentes hoje e os líderes evangélicos não quer fazer. Eles podem olhar para mim. É engraçado, né? Porque hoje, qualquer pessoa que sobe num púlpito ou que pega o microfone, seja para louvar, seja para pregar, não olhe para mim. Olhe para Cristo. Okay? Sim, você vai ver Jesus aqui. Você pode sentir Jesus, mas você não vai ver Jesus aqui. A única forma de você ver Jesus aqui é se tiver algum crente verdadeiro aqui. Porque Jesus vive no crente. Então, quando um crente verdadeiro está em algum lugar, Jesus está lá. E ele pode ser visto na vida dessa pessoa. Nós somos o corpo de Cristo. Então, o próprio Cristo se faz presente quando um crente que faz parte do seu corpo está presente. Mas ele não vai vir, a não ser naquele grande dia. Por isso que aqueles que dizem assim, eu vi Jesus andando pelo meio do culto. Irmão, não vai nessa não. Os próprios anjos disseram, ele não vai vir aqui para satisfazer a curiosidade da igreja. Não. Ele vai vir naquele grande dia, com um propósito específico do juízo. Não para satisfazer. Por agora, ele é visto na sua igreja, na vida dos crentes, na vida dos verdadeiramente crentes, que são luz e sal como ele. Ele diz, eu sou a luz do mundo. E depois ele se vira para os seus discípulos e diz, vós sois a luz do mundo. Mas Jesus não é você que é a luz? Mas onde vocês estão, eu estou. E eu vou estar sempre com vocês até a consumação dos séculos. Por isso Paulo diz, assim corro. Você pode até não querer nada com Cristo. Você pode não querer correr a corrida. Mas eu vou correr.
Eu acho interessante, um pastor puritano do século passado, ele dizia: eu saio para pregar com duas certezas, que eu vou fazer de tudo para ser o mais fiel que eu puder ao meu Senhor Jesus Cristo, e pregar para que as pessoas também venham a ter essa mesma fidelidade salvífica com Cristo, mas permanecerei fiel, ainda que ninguém o seja. Você está disposto a permanecer de um lado, ainda que todo mundo se coloque do lado contrário? Então aqui Paulo diz: eu corro, não sem meta. Ele está dizendo: a gente não está mais perdido, a gente sabe o que está fazendo aqui, a gente sabe para onde a gente está indo para o céu, e antes da gente chegar no céu, a gente vai passar por muitas dificuldades, e a gente sabe que todos os dias a gente vai ter que fazer o que a gente tem que fazer para que a nossa vida se torne a mais possível parecida com Cristo. Romanos capítulo 8 revela o propósito da nossa regeneração. Nós somos regenerados para que sejamos feitos à imagem de Cristo, de maneira que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. É o que está escrito, irmãos. Está escrito. Embora muitos parecem que não leram. Não como desferindo golpes no ar. Aqui ele agora usa o esporte de luta. Ele diz: eu não estou dando murros no ar. Eu sei contra quem eu estou lutando. E qual é o meu pior inimigo? Eu. Quantas vezes a gente está fazendo algo e aí vem uma voz lá de dentro: pare, para que você está se esforçando tanto? Não está vendo? Ninguém faz nada, você já está fazendo demais. Não faça isso não, não tem esse esforço não, deixa isso para lá. Não carregue a cruz não, não renuncie não. Não siga o exemplo de Jesus. Ninguém segue, por que você quer seguir? Você acha que essa voz vem de onde? Então, Paulo diz: eu esmurro não o corpo dos outros, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Olha, não é o meu corpo que vai mandar em mim, sou eu que vou mandar nele. Meu Senhor disse que eu tenho que carregar uma cruz, eu vou carregar. Meu Senhor disse que eu tenho que renunciar, eu vou renunciar. Meu Senhor disse que eu tenho que suportar, eu vou suportar. Para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser, olha o termo, desqualificado. É um termo inclusive usado na modalidade esportiva. É um termo desportivo, por assim dizer. Então, quando você já deve ter visto, se você assistir às Olimpíadas, por exemplo, uma prova de natação, né, aqui, Ítica Almon tem um filho nadador, vencedor de várias medalhas. Então, quando você está na piscina, tem um tiro que dá, que diz o início da prova. Se uma pessoa pular primeiro, ele é o quê? Desqualificado. Só pulou primeiro, antes de dar o sinal, ele vai ser desqualificado, vai ter um novo começo, mas aquele atleta não vai participar mais. Isso acontece também na corrida. Se a pessoa sair antes, desqualificado. Se a pessoa usar determinadas substâncias, é chamada de doping, não é isso? Desqualificado. Tem que correr e tem que ser de acordo com as normas. E todo atleta, ele sabe as normas antes de participar. Antes de você participar, você tem as chamadas reuniões e é dito lá: ó, a prova é assim, 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 você tem que estar a tal horário, o percurso vai ser esse, você tem que ser assim. Não tome nenhum tipo de remédio, porque pode, se for fazer um exame e configurar e que você tomou esse medicamento, você vai ser desqualificado. Pode ser, mas eu estava com dor de cabeça. Não importa, se você sentir qualquer coisa, procure o médico da Olimpíada e se trate com ele para ele dizer qual tipo de substância você pode ou não tomar. Você vê como é sério essa questão de modalidade esportiva. Para quem está assistindo, é só uma brincadeira, mas para quem está competindo, é sério. A pessoa pode ser desqualificada por qualquer procedimento que ela faça que não seja de acordo
com as normas. Aí você vem para a igreja e as pessoas acham que pode fazer tudo. Pastor, eu gosto daquele culto que pula e levanta, que grita e que roda. E pode fazer isso. E desde quando pode? Eu gosto, pastor, daquele culto assim, que quando o pastor está pregando, tem vários irmãos dizendo aleluia, 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 de maneira que a gente nem sabe o que o pastor está pregando, mas é um sentimento tão bom de gritaria e algazarra. Pode isso? Não pode não, irmão. Mas a gente não se preocupa mais com isso. A gente, é como se está valendo tudo. Recentemente teve uma campanha, graças a Deus eu não participei, vou participar nunca de um negócio desse. Libera geral. Eu falar disso. De vacinar todo mundo. Que antes você tinha uma faixa etária que se vacinava e você tinha que levar determinados comprovantes, né? Não, agora a gente está numa estratégia libera geral. Ele não vou nada. Quem é doido? Você sabe o que ele está fazendo lá? Quando o negócio era planejado, já tinha gente que estava tomando injeção de vento. Imagine agora libera geral, como é que não deve ser libera geral? Então o mundo quer o quê? Libera geral. Já pensou hoje, a gente está com a pequenininha aqui, e a gente tem 2 pequenininhos ali, que daqui a pouco vão estar em idade escolar. Se você chega na escola, imagine que é o seu primeiro dia de aula, né? E aí o professor diz para você, libera geral. Como assim? Vou dar 10 para todo mundo, você vem se quiser. Nossa. Você acha que na segunda aula vai ter alguém? Por que não vai? Devia ir, né? Já que vai tirar 10, não, eu vou pelo menos dar uma moral pro professor. O professor está sendo tão bom comigo. É porque a gente é ruim. Sabe? Então quando o Senhor diz, não faça isso, é para o nosso bem. Porque a natureza a nossa natureza é inclinada para o que não presta. Irmão, se eu botar na sua frente uma feijoada cheia de gordura, sabe? Aquela que tem carne de porco, de galinha, de boi, de tudo quanto carneiro, todo tipo de carne, e eu botar do seu lado um prato de salada bem bonita, alface, tomate, cebolas, tudo que der, verdura, você vai aonde? Oh, Senhor Jesus. Pastor, tem a opção das duas? Porque a gente gosta do que não presta. Oh, Deus. Sabe? Quando a gente tem que dormir, o corpo quer ficar o quê? Acordado. Não é assim? De noite a gente tem que dormir. Não, mas vai passar. Sessão das 10 hoje é tão boa. É aquele filme. É aquela novela. Mas quando você tem que ficar acordado no trabalho, oh, Deus, perdoa. A pessoa está lá. Já imaginou uma irmã que trabalha fazendo um serviço, aí ela está com a vassoura aqui. Que perigo que não é? Não, irmão. Né? E o irmão Mateus pintando no andaime. Já pensou se ele dorme? Quando acordou na glória. Não foi eu. Então não pode não. Mas o nosso corpo é assim. Quer dormir, quer descansar, quando não devia. Quando devia, a gente não descansa. Por isso a gente tem que se dominar, porque a nossa natureza é inclinada para o mal. Então a gente tem que dominar o nosso corpo. Vou voltar agora para o texto, para a gente concluir. O texto aqui vai passar bem rapidamente, depois dessa introdução. Lucas 14. Aconteceu que eu entrar ele no sábado. Perceba que é uma repetição. Eu estou pregando para vocês, sabendo que vocês estão bem lembrados do que a gente já estudou no capítulo 13. Jesus também entrou na sinagoga, também era um dia de sábado, e ele curou uma mulher. E o chefe daquela sinagoga ficou o quê? Revoltado. Aqui vai acontecer algo parecido. Mas olha a atitude de Jesus. Por isso que o título da nossa mensagem é não nos cansemos fazer o bem. Jesus já tinha feito isso, o pessoal já tinha reagido errado. Aí qual é a nossa? Não vou fazer mais. Que nada, vou ficar me esforçando, o pessoal não quer nada. Mas a gente faz as coisas para a glória de Deus.
Nós fazemos as coisas por direcionamento e não por emoção. Olha como é errado fazer as coisas por emoção. Então, Deus me mandou vir aqui e pregar. Se todo mundo crê, glória a Deus. Se ninguém crê, glória a Deus. Eu fiz o que Ele mandou. Não é a nossa responsabilidade converter as pessoas. Isso é o papel do Espírito Santo. A nossa responsabilidade é pregarmos de maneira fiel. E de nós mesmos buscar viver uma vida cheia do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinhos que produz dissoluções e contendas, mas enchei-vos do Espírito. Uma obrigação. Está dizendo que Ele vai encher você. Enchei-vos. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. A armadura está aí, vai vestir. Ah não, Senhor, vem aqui e me vista. Senhor, vem aqui e bote o escudo. Não, está aí, pega você e usa. Porque nós somos pessoas que, para a gente fazer as coisas do nosso próprio interesse, a gente tem a maior diligência. Se eu dissesse para os irmãos, e eu creio que os irmãos aqui, em nome de Jesus, oh Deus, são crentes. Eu creio, oh Deus, seja. Se eu dissesse para vocês, irmãos, se vocês subir essa ladeira de joelho, estão pagando um prêmio, é um mercado tal, está pagando prêmio. Quem subir a ladeira de joelho ganha 100 mil reais. Pastor, eu vou ali, daqui a pouco eu volto. Eu volto com 100 mil reais no bolso antes do culto terminar. A gente tem que querer saber se está chovendo ou não, se está frio ou se está quente. A gente já olhou o quê? É 100 mil. Regil já disse, vou fazer logo a laje. Dá para fazer duas, né? 2 lajes. A esposa já está dizendo, vou logo entregar meu trabalho. Meu esposo ganha 100 mil de vez, eu vou ser redondoca, né? Vou pregar o evangelho. Então, quando a gente olha de repente uma grande recompensa, a gente até deixa de lado o esforço. Não é assim? E no evangelho tem recompensa maior do que a gente vai receber? E por que a gente é tão comedido em se entregar e se esforçar para a glória de Cristo? Porque muitas vezes a gente não está olhando para a nossa vida pela ótica correta. Então, aconteceu que ao entrar Jesus, no sábado, na casa, ele não entra agora numa sinagoga, ele entrou aonde? Em uma casa. E essa casa não é de crente, não. Essa casa é de quem? Fariseu. O fariseu era crente? Não, o fariseu era sepulcro caiado. Fariseu eram pessoas que eram hipócritas, que tinham uma religiosidade morta. Mas Jesus pregava a todos. Porque teve fariseu que se converteu. Nicodemos era fariseu? Era um dos principais. E quem enterrou Jesus? Ele. Os discípulos, os apóstolos se esconderam tudo. Quem foi pedir o corpo de Jesus? Nicodemos. Tem outro fariseu que se converteu, José de Arimateia, que junto com Nicodemos enterraram Jesus. Então, às vezes a gente pensa que aquela pessoa que tem uma condição financeira, que tem uma condição social, que de repente tem uma outra realidade da nossa, ela jamais vai se converter e a gente nem quer pregar para ela. Por quê? Por que você não quer pregar para ela? Porque a gente gosta de conforto. A gente gosta de chegar em um lugar e ser bem recebido. A gente não gosta de passar pelo que Jesus vai passar aqui. Olha, preste atenção no texto. Ele chegou no sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão. Chamaram ele para uma refeição. E eis que estavam observando. Quem aqui fala grego? Aí, diz que esse daí fala. Quem aqui fala grego? É bênção. Repreende. Quem fala grego? Ninguém fala grego? A pessoa diz que bateu de repente falava. Então, eu também não falo grego, mas eu estudei esse texto aqui e essa palavra observando significa olhar detalhadamente. A ideia aqui é a ideia de investigar. Então,
Essas pessoas trouxeram Jesus para casa porque eles queriam encontrar em Jesus alguma falha. Então, pessoas às vezes vão convidar você desse jeito. Não, vou chamar o irmão para comer, porque eu sei que ele é glutão. E eu vou dizer, diz que é crente, mas é glutão. Foi em minha casa, acabou com o pão. Acabou com a manteiga do mês. Acabou. E não convido mais esses crentes. Tomou o meu guaraná todo. Então, cuidado, porque nós como cristãos, nós somos a luz do mundo. Então você tem que tomar cuidado para nunca dizer o que tanta gente fala. Mas você, como é uma pessoa que tem a sua vida regida pela Bíblia, você não vai falar o que todo mundo fala, você vai falar o que a Bíblia te ensina. Tem muita gente que diz: não se intrometa na minha vida. Você é cristão, você não diz isso. Você diz: olha, se você vê alguma falha em mim, me corrija. Glória a Deus. Porque eu não quero viver pecando. E como eu estou nesse processo de santificação, se você me ajudar, eu vou lhe ser muito grato. Que você seja um instrumento de Deus no meu processo de santificação. Se você me vê em alguma falha, me corrija. Porque a gente quer crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Nós não queremos colocar nossa sujeira embaixo do tapete. Nós queremos mostrar a luz de Cristo. É como que uma janela. Se uma janela estiver suja, você consegue ver o que está no exterior. Pode ser a imagem mais bonita que esteja do lado de fora, mas se a janela estiver cheia de poeira, você vê o exterior. Mas se você tiver o trabalho de limpar a janela, não tem aquele negócio para assim. Como é o nome daquele rodo, né? Limpar bem bonitinho, você olha assim, parece que não tem nem vidro. Se você não tomar cuidado, você bate a testa. Então, é isso. Você tem que estar limpo. Para que tanto você tenha um relacionamento íntimo com Cristo, como as pessoas vejam Cristo em você. Se você viver uma vida de sujeira, de sujidão, as pessoas não vão ver Cristo em você e nem você vai ver Cristo mais. Porque os limpos de coração é que verão a Deus. Então, se os limpos de coração verão a Deus, quem está sujo de coração não vê a Deus. Então aqui ele está dizendo, observavam, você tem que viver assim. Está trabalhando? Pastor, você não sabe, no meu trabalho, o pessoal investiga tudo que eu faço. Se eu chegar no trabalho com a roupa suja, na pontinha da calça, opa, ali o crente, pontinha da calça suja, só podia ser crente. Se eu chegar no meu trabalho, pastor, com a face no dente, todo mundo vai dizer. Você é crente, irmão. É isso mesmo. Quando você foi chamado e ele disse, você vai ser luz, vão olhar para você e você tem que estar preparado. Por isso, quando você vai sair de casa, veja no espelho. Quando você for sair de casa, olha a calça. A barriga está feita? Vamos. Não que isso seja o mais importante. Não, o mais importante é a gente estar limpo por dentro. Mas a Bíblia diz que nós não fugimos só do mal. Nós fugimos, inclusive, da aparência do mal. Para que naquilo que falam mal de nós, fiquem envergonhados. A pessoa olha e diz, está vendo aquele irmão? É um comilão. Não é não, irmão. Ele acabou de dar o prato dele para uma pessoa que chegou com fome. Ele abriu mão da refeição dele. Aquela pessoa que estava acusando você, como fica envergonhada? Então, as nossas ações, como a gente falou ontem, as nossas ações falam tanto quanto as nossas palavras. As palavras são muito importantes, mas se as ações não forem na mesma direção, a gente vai estar destruindo o que a gente prega. Eu prego com a mão e destruo com a outra quando eu ajo de uma maneira diferente. Por isso, cuidado. Toma conta de ti mesmo e da doutrina, para que seja salvo tanto a você quanto aqueles que te ouvem. Não é essa a exortação de Paulo? Versículo de número 2. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Você sabe que uma pessoa hidro fala de água. É uma pessoa que tem retenção de líquido.
Pode ser tanto água mesmo, quanto qualquer tipo de líquido que o nosso corpo produza. Então, essas pessoas pode ser um braço inchado, uma perna inchada. Às vezes a pessoa tem aquela que a gente chama barriga d'água, né, inchada. Pode ser um inchaço na cabeça. A gente não sabe, a gente sabe que ele era hidrópico. Onde é que estava o inchaço dele, Lucas não diz. Mas olha que coisa interessante. Você sabe por que tem isso aqui? Porque Lucas era médico. De repente, se fosse outro, dizia, chegou um enfermo. O camarada tá doente. Eu sei que doença é essa não, mas estava doente. Eu sei que Jesus curou. Mas Lucas, ele vai no detalhe, porque ele era médico. Ele sabe o nome da enfermidade, é hidrópico. E aí ele traz esse detalhe para a gente. E ele se apresentou diante de Jesus. Não estavam mais na sinagoga, como no capítulo 3. Eles estavam onde? Numa casa. Esse é o contexto quando Paulo fala a Timóteo e diz: prega a tempo e fora de tempo. Tem gente que diz assim: você prega sem incomodar e prega inclusive incomodando os outros. Tá certo isso? Não, irmão, tá errado. A gente não incomoda ninguém. A gente não dá pérolas aos porcos e nem as coisas santas aos cães. O que Paulo está dizendo é pregar a tempo. A tempo é todo mundo, a maioria de vocês, eu creio, todos vocês sabiam que 7h30, segunda-feira, tem estudo bíblico aqui. Aí você se programa. 7h30 eu vou estar lá. Vai ter estudo bíblico. Mas pode ser que a gente seja chamado a pregar ou a dividir a nossa fé na fila do pão. Amanhã de manhã você vai comprar pão e uma pessoa olha e diz: você é crente, né? Eu estou passando por um momento difícil da minha vida e eu tenho sentido como que um chamado de Jesus. Prega a respeito de Jesus para mim. Você vai dizer o quê? Olha, vai terça-feira de noite na igreja que tem culto. Vai ter alguém que lhe conta: não, irmão, você tem que pregar. Não, pastor, mas não, aí eu fico sem graça. Aí eu não estou estudando a Bíblia. E não está estudando a Bíblia? Como é que pode? Divide a fé. Olha, irmão, o negócio é o seguinte: eu não sou muito bom disso, não. Eu estou gatinhando. Mas uma coisa assim: Jesus Cristo morreu pelo meu pecado. E é por isso que eu estou salvo. É por isso que hoje eu tenho essa vontade que antes eu não tinha, de fazer tudo para a alegria dele. E aí você vai dividir a pouca. O pouco conhecimento que você tiver, você vai dividir. E pode ter certeza que, para quem não tem nada, o pouco que você tem é muito. Você acha que você sabe muito pouco, e sabe mesmo. Eu também. Mas tem gente que não sabe nada. Aí a gente divide o pouco que a gente tem. E a salvação se propaga. As pessoas são edificadas, edificando a outros. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se, olha, percebeu? Jesus viu uma pessoa doente, mas antes de curar, ele tratou o coração das pessoas. Para a gente entendermos que mais importante do que tratar uma doença física é olhar para a realidade espiritual que está ao nosso redor. Não adianta, porque se você for curado hoje, daqui a um ano, daqui a 10, daqui a 30, daqui a 50, você vai ter alguma enfermidade. De maneira que há milhares de anos, todos os dias morrem gente de morte morrida ou de morte matada. Vocês já sabem o que é cada um, né? É um termo que vem desde o interior, né? E que a gente já sabe: morte morrida e morte matada. Morre, meu filho. A pessoa acabou de fazer um transplante de coração, aí fez o check-up, mas o seu transplante foi 100%. Esse coração novo que você está batendo no seu peito, você vai ter aí mais 50 anos de vida tranquilo. A pessoa vai tomar banho, escorrega, bate a cabeça, morre. O coração deu defeito? Não. Mas morreu. Então, é assim, irmãos. Nós precisamos entender que a nossa segurança está somente em Cristo. Que a principal necessidade do mundo é a cura da alma e não a cura do corpo. Embora a gente também ore. Os irmãos estão enfermos? Vamos orar. Jesus pode curar? Pode. Se for o propósito dele curar, ele vai curar e a gente vai orar por isso. Mas o propósito principal é a salvação dos eleitos de Deus.
Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, vocês já estudaram, já sabem a diferença dos dois, amém? Valendo 10 pontos. Intérprete da lei fala daqueles que eram chamados também de escribas, que eles copiavam os livros, porque naquela época não tinha imprensa. Então tudo era copiado à mão. E de tanto copiar, eles se tornavam doutores. Porque eles copiavam muito, eles sabiam decorar dos textos. Então eles eram sempre procurados quando alguém tinha alguma dúvida. Vem cá, a lei fala isso e isso, ele fala no livro tal, eu copiei esses dias. Então eram chamados de escribas, doutores da lei. E os fariseus foi um grupo que apareceu justamente quando o povo de Deus foi levado para o cativeiro, que eles perderam a oportunidade de adorar no templo, e então surgem as chamadas sinagogas, que eram mini templos, por assim dizer, pois tudo que se fazia no templo se fazia na sinagoga, só não se fazia o quê? A adoração, porque não tinha o local de sacrifício. Mas era ensinado, era na sinagoga que as pessoas faziam, apresentavam, circuncidavam, era lá que se fazia tudo. Antes, isso era feito no templo, mas quando o templo foi destruído, na época, pelos babilônios, então surge a sinagoga e surgem os fariseus, que diziam, ainda que o povo inteiro esteja se desviando a esses deuses estrangeiros, nós nos manteremos separados. E o termo fariseu é um termo que vem justamente dessa palavra, separados. A gente não vai se contaminar pelo fato de estar morando no meio de povos estrangeiros, a gente vai se manter separado para Deus. E aí surgiu esse termo, só que esse grupo acabou se desviando do propósito. Então aqui aparecem esses dois, os intérpretes da lei e os fariseus. Jesus perguntou, esses homens que se diziam os mais sábios em relação à Bíblia da época, que era o Antigo Testamento, Jesus pergunta a eles, é ou não lícito curar no sábado? Vem cá, o que a gente faz? Cura ou não cura no sábado? Jesus já tinha curado dentro de uma sinagoga. A gente já viu isso no capítulo 3. Agora Jesus está diante de uma outra plateia, ele devia estar em outra cidade, e agora ele não está mais dentro da sinagoga, ele está na casa de uma pessoa, e ele está dizendo, vem cá, pode curar ou não pode no sábado? O tema é o mesmo, olha como o tema é recorrente. Você vai perceber que muitas coisas na Bíblia, elas se repetem. Por quê? Porque a gente é tardio em aprender. E ele diz, é lícito. Olha, o termo lícito significa é legal. Nós que vivemos em um estado de direito, né? Temos as nossas leis. Então, quando uma pessoa pergunta, vem cá, é lícito fazer isso? Será que não é crime? A lei, né, nessa época era o quê? Era a Bíblia. Era o que a gente chama, principalmente é chamada Torá, os livros da lei. E ele diz, é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram. Por que eles não disseram nada? Por quê? Porque eles não sabiam? Eles sabiam, pelo menos eles achavam que sabiam. Eles achavam que não se podia curar no sábado. Pastor, como é que o senhor está dizendo isso? Vamos ler de novo o capítulo 13, que vocês já sabem, amém? Vocês já estudaram o capítulo 13, muito mais aqui do que eu, amém? No capítulo 13, versículo 14, o chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão, olha, ele ficou como? É lícito ou não curar no sábado? Não! Indignado! 6 dias há que se deve trabalhar, vinde, pois, nesses dias para serem curados, e não no sábado. Esse era o pensamento dos escribas e fariseus. Esse é o pensamento de Jesus, hipócrita. Por que isso? Por que você acha que não se deve fazer bem? Existe algum dia que a gente não deve fazer o bem? Não. Então aqui, Jesus pergunta a esses homens e eles não respondem. Da mesma forma, quando chegaram até Jesus e disseram para Jesus, vem cá, Jesus, o Senhor é mesmo... Diz com que autoridade o Senhor faz, você faz as coisas que faz. Jesus disse, olha, eu vou dizer a autoridade com que eu faço as coisas, se vocês me responderem uma pergunta. Uma por uma. O batismo de João era do céu
ou dos homens? Aí eles responderam, não, eles fizeram aquela rodinha. Começaram a cochichar. Aí um disse, se a gente disser que é dos homens, a gente é de temer o povo, porque o povo acreditava que João era profeta, aí o povo vai pegar a gente. E se a gente disser que é do céu, que é de Deus, aí o povo vai dizer, vem cá, vocês estão dizendo que o batismo de João é de Deus, por que vocês não foram? Aí ele disse, rapaz, se Jesus, a gente foi pegar Jesus, ele que pegou a gente. Ah, Jesus, a gente não sabe. Eles sabiam. Eles não acreditavam em João. Tanto que eles não foram se batizar. Mas eles não admitiam porque eles se preocupavam mais em manter a massa debaixo da influência deles. Eles queriam que as pessoas olhassem para eles e vissem eles como super líderes. Eles queriam ao máximo esconder as suas falhas. Tem muita gente ainda fazendo isso. Jesus não tinha falha nenhuma, para ficar claro, mas Jesus não apoiava nenhum tipo de hipocrisia, muito pelo contrário. Ele diz que a gente tem que tomar cuidado com a hipocrisia que entra na nossa vida como um fermento. A gente nem percebe quando já olha enxofre. Então, concluindo aqui para os irmãos fazerem uma refeição bem saborosa daqui a pouco, e tomando, curou e o despediu. E não é bonito isso? Por que Jesus curou e despediu? Né? É tão interessante, porque se você for ver, quando Jesus fazia o bem a alguém, essa pessoa que recebia o bem de Jesus também recebia a raiva daqueles que não gostavam de Jesus. Não foi assim com o cego de nascença? Lá no Evangelho de João, Jesus curou o cego de nascença, aí o povo ficou indignado, como é que esse negócio? Chama ele! Esse homem não era cego, não é mentira! Ele estava se fingindo de cego desde que nasceu. Ele já na maternidade ele fingia que era cego, tapava o olhinho. Quando ele estava com 2 meses de idade, ele continuava fingindo, ele abria e fechava. E na escola ele fingia que era cego para não ler os livros. Imagine, se a pessoa, meu filho, os fariseus falavam isso. Aí chega o pai e a mãe e diz, olha, é cego. Ele nasceu cego. E agora ele está vendo. Agora, quem curou, pergunta a ele. Porque até o pai e a mãe estavam com medo. Imagine, meu filho, você deixar o seu filho por leões. E aí o filho, e você, diga aí. Ele diz, olha, uma coisa eu sei. Deus não ouve a pecadores. Mas se um homem faz a vontade de Deus, Deus o ouve. Ah, pra quê? Os homens do Siné ficaram indignados. Você é nascido em pecado. Quer ensinar nós? Expulsaram ele, sabe? Chutando mesmo pra fora. Quando Jesus ressuscitou a Lázaro, você já leu? Amém. As pessoas queriam matar só Jesus e a Lázaro. Queriam matar Lázaro também, porque Lázaro era uma prova viva do poder de Cristo. Então aqui Jesus está preocupado com esse homem. Ele disse, rapaz, eu curei esse homem, daqui a pouco eu vou querer matar o bichinho. Dizendo, rapaz, vai aqui no dia de sábado, você está quebrando o sábado, porque contra Jesus eles não iam de vez. Porque Jesus tem autoridade. Já tinha dito, manda dizer, Herodes, aquela raposa, que eu não tenho medo dele não, vou fazer o que eu tenho que fazer. Agora esse bichinho aqui, meu filho, a gente que sendo fraco, né? Jesus se preocupa com a gente. Aí Jesus curou e disse, ó meu filho, vá adiante do seu lado. Receba a sua bênção, creia em Cristo, propague o Evangelho, mas segue perto desses homens aqui, senão daqui a pouco eles lhe pegam. Vigiai. Oh, Senhor Jesus. Tem gente que diz, pastor, eu estou recebendo essa mesma direção. Eu acho que Jesus me despediu. Não é para você não, viu? A gente, ele está chamando e está mandando a gente ir. E se necessário morrer, aqui é outra coisa. Ô pastor, não, será que Jesus não está despedindo a gente? Ah, não sei que você quer ir para o céu logo. Aí pode ser que ele esteja me despedindo. Não, pastor, é melhor ficar mesmo na missão aqui. Olha, ele já falou, já orientando que daqui a pouco vai ter refeição. Amém. A seguir, concluindo, irmãos, a seguir lhes perguntou, qual de vós, olha a autoridade de Jesus, olhando para aqueles líderes, porque escribas e fariseus representavam a liderança religiosa. Qual de vós, se o filho
ou o boi cair num poço, não tirará logo, mesmo em dia de sábado. E isso é verdade. Olha que coisa interessante. Essa parte que está aqui no versículo 5, ela tem uma passagem correspondente. Vocês, se quiserem anotar, Êxodo 23, versículo 5, Deuteronômio 22, 4. Olha que coisa interessante. Jesus repreende esses homens naquilo que supostamente eles já deveriam saber e bem sabido, né? Como a gente diz, usando o termo de redundância. Versículo 5 do capítulo 23 de Êxodo: se vires prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que te aborrece, não o abandonarás, mas ajudá-lo-ás a erguê-los. Olha, já pensou, irmão? Se você vê que o carro da pessoa que fala tão mal de você está desengrenado e está descendo a ladeira, você corre para avisar, você ajuda, você segura. Ô irmão, segura. Você faz isso? Não faz. Eu sei que todos vocês fazem isso, amém, irmãos? Porque a gente faz o bem até aquele que nos faz mal. Ainda nesse mesmo estudo, Deuteronômio 22, 4, Jesus está mostrando para esses homens, como eu disse a vocês, termos que estavam no Antigo Testamento que eles deveriam saber. Deuteronômio 22, 4 diz aqui: o jumento que é de teu irmão, ou o seu boi, não verás caído no caminho, e a ele te furtarás, sem falta o ajudarás a levantá-lo. Então, imagine, até o animal do outro, você ajudar, você vai ajudar o seu. Então, como essas pessoas, elas eram de conveniência. E infelizmente a gente tem muitos que estudam a Bíblia por conveniência. Eu tenho muito receio dessas pessoas que ficam atrás de orações poderosas, em vez de estudarem a Bíblia e serem obreiros aprovados, que manuseiam bem a palavra de Deus. Tem uma passagem que diz que você tem que ter uma oração poderosa, e que sua oração poderosa vai mudar a realidade do mundo? Não. A Bíblia diz sim, a oração do justo produz muitos efeitos. Mas a grande questão é, o justo quem é? A Bíblia diz o obreiro aprovado, ele tem uma marca. Só uma. Qual é? Manuseia bem. Ele manuseia bem a palavra. E é isso que a gente tem que buscar, irmãos. Esses homens que deveriam conhecer a Bíblia mais do que ninguém, que arrotavam versículos bíblicos, eles mesmos não sabiam o real significado da maioria deles. Porque não basta a gente decorar a Bíblia, não basta a gente decorar pregações e livros e o que fulano ou beltrano disse. Você tem que ter a sua comunhão com Deus por meio da palavra. É você. Naquele grande dia você não vai poder dizer: ô Senhor, mas eu segui a doutrina que fulano de tal pregou para mim. Sim, mas você não tinha a Bíblia? Você tinha que estudar. E você tinha que ver se fulano de tal está ensinando e é bíblico. Amém. Se fulano de tal está ensinando e não é bíblico, você não tem desculpa, está na Bíblia. Então, Jesus está mostrando para esses homens: vocês não fazem isso? Eles faziam. No dia de sábado, que era o dia que eles estavam lá comendo, se um animal tivesse caído, eles tirariam. Se o filho de alguém estivesse enfermo, eles iriam curar, eles iam procurar, ajudar. E versículo 6: por isso, olha o que acontece, a isto nada puderam responder. A grande questão, irmãos, por que, como eu disse a você, por que a gente tem que ser obreiro aprovado? Porque a gente vai precisar usar a única arma que é de ataque e de defesa, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas para usar a palavra de Deus, eu preciso manuseá-la bem, porque uma pessoa, você já deve ter visto casos muito tristes do que se chama tiro acidental, essa expressão. Quando uma arma de fogo dispara, e às vezes ela mata ou machuca alguém, mas a pessoa não teve intenção.
Às vezes ele estava limpando a arma, ou ele foi pegar ou brincar, a arma caiu. Quantas vezes crianças brincando acabam, sendo motivo de catástrofe? Então, está brincando com a arma do pai, por isso que a gente é totalmente contra essa questão de arma, e mata. A Bíblia é uma arma, e você tem que saber usá-la. Porque se você não usar ela corretamente, você traz risco para você e para os outros. Foi isso que Jesus disse acerca dos fariseus: vocês não entram no céu e nem deixam aqueles que querem entrar em paz. É uma pessoa que não manuseia bem a Bíblia. Ela vai usar a Bíblia não para fazer o bem, mas para combater o bem e propagar o mal. Os fariseus faziam isso. Eles atravessavam o mar para fazer um prosélito. E ao fazê-lo, esse prosélito estava salvo? Era 2 vezes mais merecedor do inferno do que eles mesmos. Olha a nossa responsabilidade de estudar a Bíblia. Como eu digo, não é ler a Bíblia, é estudar a Bíblia. É entender. E concluindo aqui, irmãos, já saindo um pouco do nosso texto e aplicando, estudar a Bíblia tem a ver com um ponto. Olha como Jesus ele é maravilhoso com a gente, sabendo que nós temos pouco conhecimento e pouca inteligência, ele facilita a nossa vida. Então, como é que você estuda a Bíblia sem correr o risco de errar? Tendo Cristo como centro da Bíblia. Se Cristo for o centro da Bíblia para você, toda vez que você estudar a Bíblia, você não vai errar. Você vai ler de Gênesis a Apocalipse, você vai ver Cristo e Cristo te guiará ao conhecimento correto daquele texto que você estiver usando. Mas se você estuda a Bíblia e em vez do centro da Bíblia ser Cristo, ser um Deus que você inventou, ou ser o seu próprio conhecimento, como já diria um pastor do passado, se você escolhe no que quer acreditar no Evangelho, não é no Evangelho que você acredita, mas é em você mesmo. Então, você vai ver pessoas hoje que leem a Bíblia e determinadas passagens, não, mas essa passagem é para só valia antigamente, agora já não vale mais. Como assim não vale? Se o Senhor Jesus disse que não passarão os céus e a terra, mas não passará essa palavra. Nenhum tio, o menor acento se perderá. E Jesus, você veio para acabar com a palavra? Não. Você veio para acabar com a lei? Não, eu vim para cumpri-la. Eu vim trazer cumprimento a essa palavra que é santa e verdadeira. Então é importante que eu e você, irmãos, tenhamos um relacionamento íntimo com Cristo por meio da palavra. É tão bonito, sabe, quando você tem um relacionamento com a sua Bíblia e ela literalmente fala com você. Quem é um estudioso da Bíblia, ele tem a sua Bíblia e tem passagens que você já sabe até o lugar que ela está. Não, essa passagem está ali do lado direito, lá em cima. Quer ver que eu vou achar? Não, essa passagem aqui baixinha. Eu até grifei de verde ou de preto. Né? Por quê? Porque você medita de dia e de noite. Então você não decorou, mas você entendeu e você sabe onde está. E se precisar, você vai lá e pega. E você entrega para quem tem que entregar, como eu disse, ainda que seja na fila da padaria ou num culto público. Você vai entregar o que Deus mandar você entregar. Mas Deus não vai mandar você entregar nada que seja fora da Bíblia. Eu preguei para vocês mais 1 hora, eu creio, ou quase isso. Tudo que eu falei para vocês está na Bíblia. De maneira que se eu não falasse que está na Bíblia, eu não só estava fazendo mau uso do seu tempo, do tempo de vocês, como eu estaria desempenhando um serviço não para Deus, mas para o diabo. Nossa missão é pregar a palavra. Ainda mais diante desse tempo que a gente vive, onde as pessoas não suportam a sã doutrina. As pessoas não suportam. Então eu vou parar de fazer o bem? Não, eu vou continuar fazendo o bem. Que bem? Pregar a palavra.
Porque tem gente que não quer ouvir, muita gente não vai querer ouvir, mas alguns vão. A grande maioria vai rejeitar, mas alguns vão crer e a gente vai se alegrar com isso. Tem festa até no céu, que dirá aqui na terra. Então a gente não pode se cansar de fazer o bem, não pode. Pastor, eu tive tanta frustração nesse ano. Pastor, eu me dediquei para discipular, para evangelizar fulano. Eu tenho me dedicado para ajudar aqui a ter estudo bíblico toda segunda-feira. Mas nunca vem muita gente, pastor. Sempre fica só esse pouquinho de gente. E você está preocupado com isso? Com isso não. Se preocupe da gente estar aqui com fidelidade. Até quando Deus mandar. Porque a gente está aqui correndo no estádio e daqui a pouco tem uma coroa para ser colocado na cabeça de cada um de nós. O apóstolo Paulo diz: eu já estou recebendo a minha coroa, Timóteo, mas não é só para mim, é para todos aqueles que creem em Cristo e que completarem com fidelidade a sua jornada. Então, quero terminar do jeito que eu comecei: não nos cansemos de fazer o bem. Então, que o Senhor nos ajude a parar de nos preocupar com resultados e a gente se dedicar mais a prestar ao Senhor um serviço de excelência. Independente dos resultados, independente se a igreja vai crescer numericamente, se vai ter algum tipo de aparição. Não, a gente tem que se dedicar para que o nosso culto seja agradável a Deus. E qual é o culto que agrada a Deus? É quando a gente se oferta. A gente se oferta de maneira viva, santa e agradável. Esse é o culto racional que Deus ama e que Deus espera de cada um de nós. Que o Senhor nos ajude, irmãos, nessa tarefa, nessa difícil tarefa de, por se multiplicar a maldade, não permitir que o nosso coração se esfrie. Porque o alerta é: por se multiplicar a maldade, o amor de quase todos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Nosso grande desafio, se de fato somos crentes na noite de hoje, é permanecermos na videira, produzindo os frutos que nos foram destinados a produzir até o dia em que o Senhor irá nos recolher para Ele mesmo em glória. Porque aos que de antemão predestinou, a esses chamou, aos que chamou, justificou, e aos que justificou, glorificou. De maneira que, se o Senhor nos chama, chegará um momento de glória nas nossas vidas, onde nós iremos usufruir de uma alegria, de um estado de felicidade inimaginável para nós, diante da nossa mente tão limitada que a gente tem aqui na Terra. Mas só o saber essa promessa já deve trazer um êxtase espiritual para a gente. Há um lugar onde todos nós, em breve, iremos comparecer, e aí sim, uma alegria inimaginável, nós iremos usufruir por toda a eternidade, por um tempo que não se esgota. Então, enquanto é dia, façamos as obras do Pai, porque o tempo é hoje. Que a gente pare de procrastinar, pare de dar desculpa, e a gente se dedique mais, ainda que a gente perca materialmente, que a gente perca do ponto de vista emocional e até físico, desgastando a nossa saúde, mas a gente sabe que a gente não está dando um murro no vento, a gente sabe que a gente está correndo a carreira certa e que iremos completar a jornada e receber a nossa coroa e nos alegrarmos por toda a eternidade ao lado do nosso Senhor. Ó Senhor Jesus, que essas suas maravilhosas promessas se cumpram nas nossas vidas, Senhor. Nos ajuda a sermos participantes do ministério que o Senhor entregou à tua igreja, Senhor. Não nos deixa excusarmos e nem nos escondermos, mas que possamos ser luz e sal nesse mundo de trevas, Senhor.
Abençoa os meus amados irmãos que estão aqui, abençoa aqueles que nos acompanharam, Senhor, pela internet. Em especial oramos pelo irmão José, pela sua família. Que o Senhor derrame graça abundante, Senhor, nessa casa. Ajude o nosso amado irmão, abençoe a sua família. E que o teu poder, Senhor Jesus, seja visto nesse lar. Ajuda-nos também que possamos usufruir desse restante de comunhão uns com os outros, em teu nome, e que o Senhor nos despeça em paz e tenhamos um resto de noite pacífica, harmoniosa e repleta de amor cristão em nossos corações. Em nome de Jesus, amém? E graças a Deus, saúde-se mutuamente e diga ao seu irmão, já valeu a pena. Glória a Deus. Eu creio. O irmão Paulo já